Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. Nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Discurso sobre a ruína de Jerusalém, que segue narrada nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. E faremos uma leitura e uma reflexão. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. Lucas, capítulo 21, versículo de 5 a 7, de 12 a 24. Como alguns diziam a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: Contemplai essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: Quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar nas sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações, não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, as quais nenhum de vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam, e os que estiverem nos campos, não voltem, não entrem nela, porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo, e cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada por nações, até que se cumpram o tempo das nações. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre discurso sobre a ruína de Jerusalém. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 4, de 9 a 20. Ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que pedras e que construções? Disse-lhe Jesus: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Sentado no Monte das Oliveiras, frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntavam em particular: Dize-nos, quando será isso? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Ficai de sobreaviso, entregar-vos-ão ao sinédrio e às sinagogas,
e sereis açoitados, e vos conduzirão perante governadores e reis por minha causa, para dardes testemunho perante eles. É necessário que primeiro o Evangelho seja proclamado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que havereis de dizer, mas o que vos for indicado naquela hora, isso falareis, pois não serei vós que falareis, mas o Espírito Santo. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quando virdes a abominação da desolação instalada onde não devia estar, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça nem entre para apanhar alguma coisa em sua casa. Aquele que estiver no campo, não volte para trás, a fim de apanhar sua veste. Ai daqueles que estiverem daquelas que estiverem grávidas e amamentando naqueles dias. Pedi para que isso não aconteça no inverno, pois naqueles dias haverá uma tribulação tal como não houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e não haverá jamais. E se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou os dias. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre ruína de Jerusalém. E agora vamos à narrativa de Mateus sobre a mesma passagem. Mateus, capítulo 24, versículos de 1 a 3 e de 9 a 22. Jesus saiu do templo e, como se afastava os discípulos, o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes: Vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: Dize-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim dessa época? Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão, haverá traições e guerras intestinas, e surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, e então virá o fim. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas, e aquele que estiver no terraço, não desça nem para apanhar as coisas da sua casa. Aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal qual como não houve desde o princípio até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias foram abreviados. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre
Discurso sobre a ruína de Jerusalém. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem dos evangelhos está trazendo de ensinamento para o nosso dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem. Compartilha para que mais um irmão possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui nós temos três narrativas, né? Então, lembrando para você que está pela primeira vez aqui acompanhando nosso estudo, o objetivo é comparar o que, quais as diferenças e semelhanças entre narrativas citadas por diferentes evangelistas. Nós acreditamos na inspiração do Espírito Santo, mas também podemos perceber que cada evangelista tinha o seu ponto de vista particular também, né? Daí algumas diferenças e até reproduções textuais também acontecem. Mas aqui, nessa passagem, nós estamos falando do período escatológico, né? Jesus, ele fala de coisas que virão a acontecer. Você que já conhece esses textos, talvez vai sentir falta de algumas partes que eu retirei aqui. E por que que essas partes foram destacadas? Porque nós voltaremos a falar. Nessas narrativas, Jesus, ele coloca passagens sobre a destruição de Jerusalém, mas ele também adiciona algumas passagens que dizem respeito ao fim dos tempos. Então, para não ficar uma, uma reflexão muito complexa, eu achei melhor a gente tratar do recorte da narrativa que trata da destruição de Jerusalém, e mais adiante nós vamos especificamente tratar do período que fala do fim dos tempos. Amém? A gente consegue avançar, produzir melhor dessa forma. Bem, então vamos aqui à introdução, né, do Evangelho de Lucas. A gente vai perceber que Lucas, assim como Marcos e também Mateus, eles começam com um discurso de admiração da suntuosidade do templo, né? Ornado de belas pedras, né? Então, a toda a estrutura, né? Eles passam então a se maravilhar com toda a beleza, né? Então, eles contemplam toda aquela estrutura do templo. E Jesus, ele dá um banho de água fria, né? Então, eles todos empolgados, né, com a suntuosidade daquele templo, e Jesus fala para eles: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser demolido. Então, os discípulos, eles tomam um susto, né? Imagina, eles estão ali elogiando a grandiosidade do templo, que já tinha sido destruído, mas foi reconstruído, né, por Herodes. Então ficou toda mármore, todo o material mais fino ali daquele período, né? Todo ornado em ouro. E Jesus falou que tudo aquilo viria abaixo, né? Mas aí os discípulos, e aí tratando agora especificamente de Lucas, né? Depois a gente compara as semelhanças e as diferenças. Aqui especificamente em Lucas, eles vão perguntar: quando será isso, né? Ou seja, quando vai ser a destruição do templo, né? Então os discípulos pedem ali uma pista, né, de quando será. E Jesus, ele responde da seguinte forma: quando ele fala antes de tudo, porém, antes, ou seja, eles perguntam quando o templo vai ser destruído. E quando é que isso vai acontecer? A destruição do templo, que ela está sendo aqui anunciada, né, por Jesus, ela já fora proclamada
por alguns profetas, dentre eles o profeta Daniel, e a gente vai falar daqui a pouquinho melhor sobre a profecia de Daniel. Então já havia essa questão. E quando acontece cronologicamente, e aí eu vou dizer por que que Jesus responde primeiro antes de tudo isso. Esses acontecimentos que Jesus ele não cita com precisão aqui, eles vão acontecer no ano 70, quando o general Tito, à frente de um grande exército, ele vai pilhar a cidade santa, né? A cidade de Jerusalém vai ser completamente destruída, né? Então é disso que Jesus está falando aqui. E por que que ele falou antes de tudo isso? Porque antes do ano 70, que é a destruição de Jerusalém, os discípulos vão ser perseguidos. Aqui é a primeira vez, lembra que Jesus ele faz os três anúncios da paixão? Quando ele faz os três anúncios, ele está falando dele, né? Que ele precisava sofrer, que seria morto e ressuscitado. Aqui, pela primeira vez, ele fala que os discípulos serão perseguidos, né? Levados a julgamento. Jesus ainda não tinha feito essa abordagem, cronologicamente falando. Então, pela primeira vez, ele fala que também vai acontecer com os discípulos, né? Que assim como Jesus foi perseguido, que eles também serão perseguidos. Mas ele atenta, coloca eles em atenção de que eles não precisam se preocupar com o que dizer, porque né, Jesus afirmando, eu vos darei eloquência e sabedoria. Nas narrativas de Marcos e depois em Mateus, Jesus ele atribui essa inspiração ao Espírito Santo. Aqui em Lucas, ele fala como se fosse uma ação dele. Agora, é compatível, uma vez que Jesus fala, quando ele vai falar do Espírito Santo, ele diz: eu vou dar daquilo que é meu, né? Então, aqui houve uma, uma fusão, né? Mas em Marcos e em Mateus, Jesus ele vai atribuir essa inspiração, né, sobre as palavras que será colocada na boca dos discípulos, ele vai atribuir ao Espírito Santo. E aí ele fala aqui, né, não só das perseguições, como pai ficará contra pai, filho contra pai, que você vai ser traído por sua própria família, né? Então Jesus ele fala desses acontecimentos, né, que no momento da perseguição não quer dizer que as famílias estarão em unidade, né? Nem todos darão a vida por Jesus, pelo projeto do Evangelho. Então haverá divisão, né? Então é por isso que é preciso resistir a esse tempo, né? E aqui em Lucas, finalmente, né, depois de falar da perseguição, né, daquilo que vai acontecer com os discípulos, aí sim Jesus fala, quando fala aqui, ó, quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, aqui ele está falando do ano 70, né? Aqui sim ele está falando da destruição de Jerusalém. Então ele faz aqui o intervalo, né? Primeiro você pergunta quando vai acontecer. Aí ao invés dele falar essa parte da destruição de Jerusalém, ele deixa um intervalo, que antes da destruição eles serão perseguidos. Ou seja, aquela geração dos discípulos que estavam ali com Jesus, eles não, em sua maioria, pelo menos, não viriam a destruição de Jerusalém, né? Então, eles serão perseguidos, mas Jesus aqui, ele afirma que eles manterão as vidas, né? Nem todos os discípulos serão mortos aí nesse período, né? Tanto que você for pegar o Ato dos Apóstolos, o primeiro apóstolo a ser martirizado foi Tiago, né? Que foi morto à espada. Então, os outros discípulos, eles são perseguidos, mas eles conseguem sobreviver aí durante essas passagens, né? Depois receberão um martírio, né? Com exceção de João, que, ao que tudo indica, teve morte natural, e os demais foram
martirizados. E aqui, depois de falar da destruição de Jerusalém, e aqui coloca toda uma questão de drama, né, no sentido da violência que serão aqueles tempos, né, a ponto de Jesus falar, ai daquelas que estiverem grávidas e amamentando naqueles dias. Então vai ser um dia de muita dor, né, vai ser um dia de punição do povo da nação judaica, né, que cairão a fios de espadas, né? E Jerusalém será pisada por nações. Olha que situação, né? Então, Jerusalém naqueles dias vai ser subjugada por outros povos. Bem, aí aqui no Evangelho de Marcos, né, tem toda a mesma introdução, né, que nós na linha da narrativa de Lucas, mas aqui Marcos tem uma adição, né? Vocês vão perceber que quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, aqui em Lucas, logo depois, o que que eles perguntam? Quando será e que sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Então, o que que parece aqui? Que existe uma, uma sequência, né? Então, Jesus coloca que não ficará pedra sobre pedra e já vem a pergunta. Isso em Lucas. Em Marcos, a gente percebe que houve aí um intervalo, né? Porque depois que Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, eles aparecem onde? Sentados no Monte das Oliveiras, como que estivessem se calado, absorvendo, né? Assimilando tudo aquilo que Jesus falou. E quando eles estavam no Monte das Oliveiras, bem em frente ao templo, e aqui, diferente de Lucas, Marcos cita os interlocutores, né? Nós vamos voltar aqui para Lucas. Você percebe que Lucas não cita nomes, né? Ele coloca a palavra na boca dos discípulos somente. E aqui em Marcos, ele denomina, né? E aqui quem são? Os quatro principais apóstolos, né? Pedro, Tiago, João e André. Então, ele coloca os personagens aqui que fazem esse diálogo aqui com Jesus, né? Então, ele define aqui, né? E Jesus, da mesma forma narrada por Lucas, ele antecipa, né? Quando vai acontecer? É que Jesus responde: entregar-vos-ão aos sinédrios, sereis açoitados, né? Conduzido perante os governadores, enfim. Então, ele fala do tempo anterior, assim como Lucas, né? Para depois ele falar da destruição de Jerusalém, né? Então ele deixa dois parágrafos aqui seguintes falando da questão da perseguição, né? Aí sim, aí ele vai falar quando virdes a abominação da dissolução da desolação instalada onde não devia estar. Esse onde não devia estar, depois nós vamos aprofundar melhor ali em Mateus, que ele vai trazer de forma mais detalhada. E aqui ele fala que vai ser um dia tão terrível que quem estiver fora de Jerusalém que não volte, né? Então aqui coloca várias questões. Se você estiver na cidade, você está cercado. Mas se você não estiver fora da cidade, não volte, né? Porque a destruição será completa, né? E assim como no Evangelho de Lucas pede que não aconteça, que ai das mulheres, né? Que estiverem grávidas e amamentando naqueles dias. E aqui ele acrescenta dizendo que peça para que não aconteça no inverno, né? Ou seja, num dia frio. Então aqui Jesus ele fala de uma grande atribulação. E olha o enfoque que Jesus dá aqui, como não houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora. Olha que situação terrível, né? Que profecia dura que está sobre a, a cidade de Jerusalém, né? Do lugar santo. Aqui Jesus ele fala que
por conta dos justos, dos eleitos, Deus abreviou os dias, ou seja, era para ser mais tempo, mas Deus teve misericórdia, porque quão terrível foi que nenhuma pessoa sobreviveria. Jesus ele tem um pacto com o seu povo, né? A ideia da destruição de Jerusalém não seria de dizimar toda a nação judaica. Então Deus abreviaria esses dias. Finalmente aqui Mateus começa, não é, com a conversa, né, de Jesus e os discípulos, né, da questão da contemplação, da resposta de Jesus, né? Então, essa linha de resposta de Jesus, que não ficará pedra sobre pedra, ela está presente nos três evangelhos, né, que nós estamos estudando aqui, e da mesma forma, os discípulos, né, serão perseguidos, serão mortos, e odiados, né, por todos por causa do nome de Jesus. Mateus, ele vai manter essa narrativa. Mas aqui ele vai adicionar a questão dos falsos profetas, em grande número, e enganarão a muitos. A gente vai perceber aqui que Lucas, ele não fala, né, dos falsos profetas. E aí a gente vai comparar aqui Marcos. Marcos, ele não fala também, né, dos falsos profetas. E Mateus ele traz aqui, né, exclusivamente que haverão, além de toda a questão, né, ele traz toda a narrativa de Marcos, de Lucas, e ele adiciona a questão dos falsos profetas, mas que até que tudo aconteça, o evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro. Então Jesus, ele já anuncia que o mundo todo conhecerá o Evangelho, como de fato aconteceu, né? Então toda a humanidade teve acesso ao Evangelho. E Jesus, o Pai, né? Jesus e o Pai, o Filho e o Pai são um. Existe aqui uma questão de misericórdia, mas também de justiça. Jesus ele sempre primou por a questão do conhecimento, da pessoa não ser punida sem que ela tenha o conhecimento. Para tanto, o evangelho deveria ser proclamado no mundo inteiro, né, para que ninguém tenha ignorância a respeito do conhecimento da palavra, para que Deus seja justo, e Deus é sempre justo, né? Bem, aqui tem uma citação importante e única do Evangelho de Mateus, quando cita o profeta Daniel. O que Mateus está falando aqui? Mateus está falando do capítulo 9 do profeta Daniel, quando ele fala das 70 semanas, né? E por que que Jesus, e olha que não é pouca coisa, né? Ser citado nominalmente por Jesus, né? Então Jesus aqui ele dá o crédito para o profeta Daniel, né? Da profecia de Daniel. E o que que Daniel fala afinal nesse capítulo 9? Daniel, ele fala que o ungido será morto. A, o templo, né, e a cidade santa serão destruídos e que haverá grande desolação. Olha só, o profeta Daniel, ele já havia anunciado esse momento, né, que o ungido seria morto, ou seja, o ungido Jesus, né, Cordeiro de Deus, que haveria a destruição, né, da cidade santa, ou seja, Daniel dizendo que Jerusalém seria destruída e que haveria grande desolação. Daniel, ele não define tanto a questão da desolação como Jesus está definindo aqui, né? E Jesus ele vai voltar a falar da desolação, né? Lembrando que essas narrativas elas estão focadas na destruição de Jerusalém. Se você for pegar o texto todo,
Você que já estudou essa passagem, vai perceber que algumas informações não estão aqui, porque aquilo que não faz parte da destruição do templo, que diz, né, da cidade santa, que diz respeito à segunda vinda de Jesus, nós vamos estudar depois, para que a gente faça um estudo mais clarificado, né? Porque se for juntar a destruição de Jerusalém com a vinda do Messias, é bastante informação. Então, para tornar mais didático aqui o nosso encontro, nós estamos falando dos trechos desses três evangelhos específicos sobre a destruição de Jerusalém. Amém? A questão do fim do mundo, da segunda vinda de Jesus, nós vamos tratar mais adiante, focado nessa questão. Tudo bem? E aqui também, né, Mateus aí acompanha a mesma linha de raciocínio no fechamento também, né, das mulheres que estão amamentando, ele fala do dia do inverno e também da abreviação dos dias, né, pela misericórdia e justiça de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, essa é uma passagem escatológica, né? Jesus está falando dos tempos que virão. Portanto, são previsões, né? É um anúncio daquilo que está para acontecer. Então, para os nossos dias, eu peço aqui, né? O Evangelho pede para nós aqui atenção aos sinais, né? Então, o que aconteceu com Jerusalém, e aí Jesus ele vai falar de tempos de guerra, de desolação, e nós vamos aprofundar melhor depois, porque isso tem a ver com o nosso tempo, né? Então, aqui, mais especificamente, está falando ali de uma questão temporal, que é a destruição de Jerusalém. E vocês lembram, e nós já estudamos aqui, quando Jesus ele lamenta sobre Jerusalém, né? Ele fala que Jerusalém não reconheceu o tempo em que foi visitada. Então, essa não é a primeira vez, nem será a última que Jesus fala da destruição de Jerusalém, né? Ele já tinha falado e lamentado sobre o que aconteceria com Jerusalém. E aí Jesus fala, porque não reconheceu o tempo em que foste visitado. E mesmo depois da destruição de Jerusalém, a nação judaica não reconheceu Jesus como o Messias enviado. Depois de tudo o que o povo eleito, né, Jerusalém, aqueles que, quando Jesus fala, né, ali no Evangelho de João, né, no Verbo Divino, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, né? Então aqui é um dia de punição contra a cidade de Jerusalém, né? Então esse foi o preço, né, que a nação judaica pagou por não acreditar na vinda do Salvador da humanidade. E outros povos acreditaram, muitos deles pagãos, mas aqueles a quem deve, deveriam se alegrar, não é, com a vinda do Messias, com o cumprimento das Escrituras, eles o rejeitaram. Então aqui Jesus está falando de um dia de punição contra Jerusalém, contra a nação judaica. Amém? Então que a gente seja vigilante para que a gente aceite, né, Jesus como nosso Salvador, como Salvador da humanidade, aquele que vem pela remissão dos nossos pecados, que derramou seu sangue para lavar os nossos pecados, né? Então que a gente se esforce por esse dia, para que a gente seja digno aí do encontro na casa do Pai. E como Jesus falou para os discípulos, né, das perseguições, isso não acabou, né? Até os dias de hoje, ainda existem cristãos sendo perseguidos no mundo. Os judeus foram muito tempo perseguidos e ainda são, né? Hoje a nação judaica está em guerra, né? Nós estamos falando do século XXI, né? Então a guerra de Israel e Palestina são judeus e islâmicos, né, que estão em guerra.
né? Muita gente aí perdendo a vida, nós estamos falando do século XXI, né? E Jesus estava falando aqui de perseguição, né? E vários cristãos são perseguidos em todo o mundo hoje, no continente africano, no continente asiático, principalmente. Existem cristãos sendo perseguidos e mortos somente por serem cristãos, impedidos de testemunhar a sua fé. Isso não acabou, isso ainda continua, né? A traição, a divisão entre as famílias ainda hoje acontece, né? Nem sempre você tem unidade na sua família que confessam a mesma fé, ou existe tolerância de convivência entre as crenças, né? Então, essa divisão, quando você escolhe seguir o evangelho, você não pode, você não tem a certeza que a sua família já acompanha, né? Tanto que a graça é individual. Você não tem como transferir a sua graça para o seu irmão, para a sua irmã. Você pode pregar, você pode trabalhar o evangelho, mas você não tem essa certeza. A graça é individual, né? E a gente procura distribuir as bênçãos, mas você não pode, você não tem capacidade de salvar seu irmão, se ele não se esforçar, se ele não quiser aceitar a palavra de Deus. Então, essa é a nossa reflexão, né, do dia de hoje. É uma passagem escatológica, não é? É uma profecia que já foi cumprida, né? Essa da parte da destruição de Jerusalém e da perseguição dos cristãos que ainda persiste. Então, quero desejar muita muita determinação, né? Muita resistência, porque nós lutamos os poderes desse mundo, né? Nós temos aqui num campo de batalha, né? Nossa pátria definitiva é no céu junto a Deus, né? Esse mundo é um mundo de lutas, é um mundo de purificação, é um mundo de superação de todos os obstáculos que a vida nos impõe. Então, que Deus nos dê muita força, muita sabedoria e determinação para seguir e alcançar a vitória. Amém? Muita paz, muita luz no seu caminho. Fiquem com Deus.